Para contarmos a história do teatro sobralense, temos que voltar ao tempo anterior à construção do suntuoso Teatro São João. Antes dele, a sociedade sobralense recorria ao modesto Teatro Apolo para saciar sua sede de cultura. Seu prédio situava-se na antiga Rua da Gangorra e não há registros históricos de quando o mesmo foi fundado. Sabe-se, porém, que é anterior à data de 14 de julho de 1867, pois registra-se nessa data a encenação do drama O Triunfo da Virtude, de autoria de Manuel de Leite Machado. Era no Teatro Apolo, onde o Clube Melpomene exercitava as vocações literárias da juventude sobralense daquela faustosa época. O adolescente Domingos Olímpio, nascido em 1850, era espectador assíduo das encenações no Apolo. Quando em 1870 viajou para Olinda com o fim de cursar a Academia de Direito, já levava consigo a inclinação para o teatro, obtida no torrão natal. Tanto é assim que ainda como estudante em Olinda, escreveu o drama A Perdição, que foi encenada pela primeira vez em 12 de setembro de 1874 pelo Recreio Familiar do Teatro São Pedro de Alcântara. Percebendo a precariedade do prédio do Teatro Apolo, a juventude entusiástica das artes cênicas sobralense, dentre eles o próprio Domingos Olímpio, iniciou um movimento para incentivar os homens ricos da terra a organizarem uma sociedade que tomasse a peito a tarefa de construir uma obra cultural que projetasse a cidade e pudesse continuar o trabalho pioneiro do acanhado Teatro Apolo, que, pelas limitações físicas de sua sede, não tinha condições de expandir. Surgiu assim a ideia da fundação da União Sobralense, sociedade de caráter cultural cujos estatutos foram elaborados no início de 1875. De pronto foram vendidas as ações patrimoniais e a primeira diretoria ficou assim constituída. Dr. Antônio Joaquim Rodrigues Júnior, presidente. Dr. João Adolfo Ribeiro da Silva, vice-presidente. Domingos José de Saboia e Silva, Ernesto Deocleciano de Albuquerque e João Frederico Ferreira Pimentel, adjuntos. Zacarias Tomás da Costa Gondim, secretário, e José Clementino do Monte, tesoureiro. Na primeira sessão ordinária da nova sociedade, nasceu a ideia de se construir uma grande e confortável casa de espetáculo com o nome de Teatro São João, nos moldes do Teatro Santa Isabel do Recife, tão conhecido dos idealizadores do empreendimento. Em ofício enviado à Câmara dos Vereadores no dia 31 de maio de 1875, a União Sobralense solicitava a licença para a construção do prédio na Praça Menino Deus, com planta de João José da Veiga Eraga, sendo o requerimento deferido por unanimidade. No local escolhido havia 3 casinhas de taipa, habitadas por pobres operários. Era necessário desapropriá-las. Nesse sentido, a sociedade, em ofício lido na Câmara de Vereadores em 14 de junho de 1875, pedia que a casa providenciasse os atos legais da desapropriação à custa do cofre municipal. Os vereadores, liderados por seu presidente, o austero Coronel Joaquim Ribeiro, resolveram por indeferir a súplica, pela razão de que tinha aplicação mais justa a fazer da verba destinada a tal fim e que a providência pedida podia ser praticada pela própria associação do teatro. Diante da negativa, os responsáveis pela União Sobralense não tiveram outra alternativa senão adquirir os casebres por compra para demolição. Vencido este primeiro obstáculo, os cuidados se dirigiram agora para a preparação da festa do lançamento e bênção da pedra fundamental, que se realizou na manhã do dia 3 de novembro de 1875, uma quarta-feira, em cerimônia dirigida pelo Dr. Rodrigues Júnior. O padre João José de Castro, coadjutor da matriz, realizou a bênção litúrgica na forma do ritual. Na ocasião, Domingos Olímpio, em vibrante e inspirado discurso, mostrou a importância cultural do acontecimento. O paraninfo da festa foi o ilustre sobralense Dr. Vicente Alves de Paula Pessoa, juiz de direito, e os trabalhos da construção foram imediatamente iniciados sob a orientação do mestre de obras Isidoro Gomes da Ponte. Durante todo o ano de 1876, os serviços continuaram em ritmo acelerado,
sofrendo paralisações sucessivas durante todo o ano de 1877 por motivos da terrível seca que assolou a província. Neste ano seco de triste memória, a situação sanitária e econômica da cidade foi das mais vexatórias. Epidemias, fome e o desemprego tornaram-se problemas sérios para as autoridades e para a população. Apesar das indigentes dificuldades que teve de enfrentar, o Teatro São João foi finalmente inaugurado de forma festiva no dia 28 de setembro de 1880, domingo, às 8 horas da manhã, com a encenação da comédia-trama A Honra de um Taverneiro, de Correia Vázquez, em 3 atos, seguida de uma comédia em um ato intitulada Meia Hora de Cinismo, de José Joaquim da França Júnior. Dizia o anúncio publicado no jornal Sobralense: depois que a orquestra tiver executado uma linda sinfonia, será representada pela primeira vez nesta cidade a muito aplaudida comédia-drama. O editor do referido jornal, José Ferreira Lemos, o conhecido pintor Lemos, sobralense, autor da tela Ceia Larga, que se encontra na Capela do Santíssimo Sacramento da Catedral, fazia a seguinte advertência: reiterando o apelo que dirigimos à generosidade do povo sobralense no sentido de concorrer ao espetáculo com que uma pleiade de jovens hoje vai estrear na cena dramática, nós recomendamos à autoridade dos dignos pais da família o cuidado de proibir dentro do recinto do teatro o uso do fumo e daquela algazarra infernal que tão tristemente recorda a plateia do antigo teatro. A ordem e a decência que um auditório civilizado deve guardar nos espetáculos públicos são os motivos que determinam a nossa respeitosa recomendação. A peça foi encenada sob autorização do delegado de polícia Francisco Luiz Vasconcelos e a União Sobralense pagou R$85.000 de imposto pela abertura do teatro. Entre os atores, todos sobralenses, destacamos Antônio Monte Alverne, Domingos Bessa, Miguel Cialdini, Raimundo Braulino, Raimundo Arruda Diomedes, José Vicente França Cavalcante, Pintor Lemos, entre outros. Os ingressos foram cobrados a R$2.000 em poltrona numerada e R$1.000 nas gerais. A renda foi doada em favor das obras da Igreja Matriz. Vale salientar que mesmo após a inauguração do majestoso Teatro São João, o modesto Teatro Apolo continuou a ser palco de artistas sobralenses e aos poucos foi sendo esvaziado por falta de reparos e verbas. Suas portas foram cerradas de vez no início do século XX. O Teatro São João, por sua vez, continuou a missão iniciada pelo saudoso Apolo e no final do século XX deparou-se com o mesmo problema do seu antecessor. A falta de visão de alguns gestores da cidade fez com que o magnífico prédio apresentasse sinais severos de desgaste em sua estrutura e mobília. Após décadas sem reformas significativas, no ano de 2004, na gestão de Cid Ferreira Gomes, o teatro foi totalmente restaurado e assim reinaugurado no dia 29 de dezembro do mesmo ano pelo então ministro da Cultura, Gilberto Gil. Na mesma época, o Teatro São João foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM.